Na última quarta-feira, dia 13, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, por meio da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, que atua em defesa dos direitos à educação, realizou uma inspeção nas escolas da rede municipal de ensino e constatou que cerca de 50% das unidades já estão aptas para retornar às aulas presenciais de forma imediata. Diante dessa constatação, o Ministério Público ajuizará uma ação civil pública, solicitando ao Poder Judiciário que obrigue o município a retornar com as aulas presenciais imediatamente. De acordo com o promotor de justiça Olegário Gugel, titular da 4ª Promotoria, as demais unidades que não estão aptas para esse retorno devem passar por manutenção para que a retomada das atividades presenciais ocorram de forma gradual. A determinação do Ministério Público se dá diante da decisão da Secretaria Municipal de Educação de retomar as aulas presenciais apenas em 2022. A Secretaria informou que, diante dos atrasos de licitações e da precariedade de muitas unidades, o ideal é que as atividades presenciais ocorram apenas no próximo ano e com a totalidade de alunos da rede municipal. O Ministério Público, por meio da 4ª Promotoria de Justiça, é contrário a essa decisão e, por esse motivo, ajuizará uma ação civil pública pedindo ao Judiciário que determine o retorno imediato das aulas. Nas inspeções feitas nas escolas da rede municipal, o MP constatou que algumas escolas, cerca de 40 a 50 da totalidade, têm condições de retornar com as atividades presenciais o quanto antes, informou o promotor de justiça. O titular da 4ª Promotoria informou que, devido à pandemia e à falta de atualização, muitas unidades estudantis estão sem as condições mínimas para o retorno. Nas visitas, nós realmente constatamos que muitas unidades não têm a mínima condição para esse retorno. Em muitas, falta banheiro e água, de forma que as crianças e os funcionários não têm como lavar as mãos. Mas, em algumas unidades, já existem condições básicas, como água, energia elétrica e salas de aulas em boas condições. E é justamente nessas unidades que solicitamos o retorno, informou o promotor. O promotor de justiça disse ainda que a ação do Ministério Público solicitará um retorno gradual das atividades, assim como ocorreu no estado e ocorre em muitas cidades vizinhas. Olegário Gugel enfatizou que o dano causado à educação das crianças nesses quase 2 anos sem aulas presenciais são imensos e precisam ser sanados o quanto antes. O posicionamento da Secretaria de Educação é de que neste ano tenham apenas jornadas pedagógicas, com algumas atividades específicas, mas sem o retorno das aulas. Mas nós precisamos devolver os alunos para as salas de aulas. O prejuízo causado à educação dessas crianças é imenso e não pode ser acumulado. Se o município tem condições de reverter isso, temos que fazer o quanto antes. São muitas crianças que estão há quase 2 anos sem aulas e precisam voltar para o ambiente escolar, enfatizou o promotor. De acordo com informações repassadas pelo titular da 4ª Promotoria, além do retorno imediato das aulas presenciais, também será cobrada a reestruturação das unidades educacionais e de toda a frota de transporte escolar. A secretaria informou que todas as licitações, tanto para a recuperação da frota escolar quanto das unidades estudantis, estão em fase de conclusão, de forma que, até o final do ano, tudo deve estar pronto para o retorno total. Enquanto isso, vamos solicitar o retorno gradual com condições que já existem nas escolas e na frota do transporte público, informou o promotor, lembrando que a maioria das escolas aptas para o retorno se encontram na área urbana. Segundo os dados da própria Secretaria de Educação, uma média de 80% dos alunos têm acesso às aulas remotas, desde que as atividades presenciais foram suspensas. Esse número mostra o quanto milhares de estudantes foram prejudicados pela pandemia e com a decisão de não retomar o quanto antes as aulas presenciais no município.